Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora, né? No seu devido horário. Bom, para você que não me conhece, eu sou o professor Douglas, sou professor de Física aqui em BH e agora eu quero fazer as questões de Física para o seriado da UFMG, tá bom? Para você que não está sabendo, agora no dia 14 do 12, no domingo próximo, vai rolar o vestibular seriado da UFMG. O que é esse vestibular seriado? É um vestibular que acontece em etapas, né? Vão ser 3 anos, né? Bom, você vai fazer o vestibular, então você vai ter que fazer os 3 anos e cada ano que você faz refere-se a uma etapa do ensino médio, né? Você fazer o primeiro ano, você vai fazer as provas, né? Relacionadas com as matérias da primeira série do ensino médio. O segundo vestibular que você fizer vai ser referente às matérias do segundo ano do ensino médio e o terceiro ano referente às matérias do terceiro ano, tá bom? Bom, a UFMG, então, está fazendo o primeiro ano agora de seriado e ela já postou um documento norteador para o que você tem que estudar, tá bom? Bom, em física, né, na verdade, eles dividiram como se fosse o Enem, como se fosse ciências da natureza, tá? Ciências da natureza compreende biologia, física e química, tá? E essas ciências da natureza vão ter 12 questões, ou seja, 4 questões para cada uma das matérias. Ou seja, 4 questões de física. E dá para gabaritar, beleza? Não é tão complicado assim não. Bom, nesse intuito, então, o que acontece? Olha só, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, quais são as matérias que a UFMG vai cobrar relacionado ao primeiro ano? Não é a matéria do primeiro ano toda, professor? Não, tá bom? Olha só, deixa eu abrir aqui. Então, tá aqui, ó, beleza? Seguinte, ó, física. O que a UFMG vai cobrar de vocês, tá? Primeira coisa, ó, grandezas escalares e vetoriais, vetores e unidades de medida. Então, vetor é a base da física, né, gente? Quando você vai falar de lei de Newton, por aí vai, né? Então, tudo que você mexe com vetor, né, vai cair aqui, tá bom? Conceitos iniciais de cinemática. Olha só, referencial, deslocamento, ponto material e tempo, por aí vai, tá? Ó, se você, pessoal, onde eu acho esse documento? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Caso você não consiga achar, mas é no site da COPEV, que é a comissão que elabora a prova da UFMG, tá bom? Bom, então eles vão cobrar velocidade média e velocidade instantânea, movimento retilíneo uniforme, retilíneo uniformemente variado, queda livre e movimento circular. Leis de Newton, né? Força peso, normal, força de atrito, resistência do ar, plano inclinado, né? Hidrostático, olha só, pressão em sólidos, fluidos, experimento de Torricelli, tá bom? E princípio de Arquimedes e também princípio de Pascal, além do teorema de Stevin também. Então, olha só, o que a UFMG vai cobrar de vocês? Basicamente, cinemática, leis de Newton e hidrostática. Então, você tem que dominar esses assuntos. São 4 questões. O que eu acho que vai acontecer? Uma questão para cada uma dessas áreas e uma questão que pode juntar 2 ou mais áreas aí, ó, da física, né? Cinemática, leis de Newton e hidrostática, tá bom? Bom, professor, mas onde que eu acho essas questões? Tá, então nesse intuito também, o que eu fiz? Eu preparei para vocês um material completamente gratuito com as questões anteriores da UFMG. Bom, a UFMG, o que ela está fazendo agora? Então, ó, ela reservou 30% das vagas dela para o vestibular seriado e 70% para o Enem. Então é o seguinte, são 30% de vaga, né? Você pegar um curso que tem, sei lá, 50 vagas, né? 15 vagas já são só para o seriado, tá? Que vai começar a valer a partir de 2025, 26, 27. Na entrada de 2028, né, 30% dessas vagas já são o quê? Devido ao vestibular seriado. Então é bom você fazer, beleza? Bom, a UFMG tinha um vestibular próprio até 2009, né, que tinham 2 etapas, né, era a primeira etapa só questões fechadas e a segunda etapa só questões abertas, tá? Então eu peguei as questões fechadas do UFMG, tá? Desde 1997, se não me engano, até 2009, né? Bom, por que eu peguei essas questões antigas? Porque o vestibular da UFMG era muito peculiar. Não era muito parecido com o Enem, não. O Enem, às vezes, é o seguinte, você encontra questões que você tem que fazer muita conta. Já o vestibular da UFMG, não, tá? O vestibular da UFMG, o que acontece, então? Era uma questão seguinte, mais qualitativas, né? Eram questões muito lógicas de física, só que é o seguinte, né? Não era assim, é só eu pensar um pouquinho, chega lá e resolvo. Não. Eram umas questões que você tinha que entender o fenômeno físico e saber responder as questões qualitativamente. Alguma outra questão assim era quantitativa, ou seja, você tinha que fazer umas continhas, tá bom? Mas
A gente vai ver aqui como é que era o estilo da UFMG. E por que eu estou colocando essas questões? Porque a banca é a mesma. É a COPEV. E a COPEV, ela tem, assim, os professores da UFMG. Então, eu sei que os professores que eram antigos, né, que faziam as provas lá de 2009 para trás, eles provavelmente aposentaram ou estão fazendo outra coisa, né? Mas a filosofia eu acredito que vai manter a mesma, tá? Então por isso que eu peguei as questões antigas da UFMG para a gente resolver hoje, beleza? Lembrando, essa apostila é totalmente de graça, mas professor, onde que eu consigo essa apostila? Eu preciso desse negócio? Queridão, é só ir lá no meu Instagram. Ó, vou colocar o botãozinho aqui embaixo, não, vou colocar os links, tá? Porque eu ainda não sei mexer nessas bagaças, não. Bom, meu Instagram é @fisicadouglas, tá? E só me mandar lá, tem um post para isso, curtir, me seguir e pedir lá a apostila, que era a apostila que eu te envio prontamente, beleza? E eu vou deixar aqui, então, resolvido todas as questões, tá? A gente vai começar. Então é o seguinte, ó, tá aqui a apostilazinha bonitinha, e nós vamos começar aqui, ó, de questões de cinemática, tá bom? Ó, cinemática, tá aqui. Laws of Newton e hidrostática, beleza? Bom, cinemática é o que mais tem de questões, tá? Mas a gente vai fazer um pouquinho de cada aqui, um pouquinho de cada não, a gente vai fazer tudo, beleza? Então, sem mais delongas, bora para resolver as questões, tá? Eu vou deixar aqui também divididinho, né, os tempos, né, para cada questãozinha lá, tá? Aí se você, tive questão, dúvida lá, eu quero ver só a questão 7 da lista. Aí você vai lá e vê, belezinha? Então, vamos começar aqui agora, ó. Bom, questãozinha de cinemática, primeira questãozinha aqui, ó. 1997. Professor, não era nem nascido. Eu era. Tá? Mas vamos lá, vamos ver o que a questão tá falando aqui então, ó. Seguinte. A figura mostra uma bola descendo uma rampa. Ao longo da rampa estão dispostos 5 cronômetros, C1 até C5 aqui, ó. Igualmente espaçados. Cara, esse negocinho aqui, ó, eu vou grifar, belezinha? Então tá lá. Todos os cronômetros são acionados simultaneamente. Quando a bola começa a descer, a rampa partindo do topo. Cada um dos cronômetros para quando a bola passa em frente a ele. Então vai parar quando a bola passa na frente dele. Desse modo, obtém-se os tempos que a bola gastou para chegar em frente de cada cronômetro. A figura que melhor representa as marcações dos cronômetros em um eixo de tempo é. Então é o seguinte, ó. A bolinha aqui vai começar a descer, beleza? Aí quando ela passar por um cronômetro, esse cronômetro o quê? Ele vai desligar, porque ele já é ligado inicialmente. E ele quer saber o seguinte, ó, como é que é aqui, ó, a marcação dos cronômetros, né? Tá bom? Bom, uma questão assim, de cinemática, mas também tem a ver com leis de Newton, porque é um plano inclinado. O que você tem que lembrar de plano inclinado, galerinha? É o seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui então um planinho inclinado, tá bom? Bonitinho aqui. E a gente tem aqui, ó, a nossa bolinha, a nossa esferinha, tá bom? Bom, você tem que lembrar o seguinte, a primeira coisa é que tem as forças acontecendo nela aqui, tá? Você tem a força peso atuando para baixo e você tem a força normal, tá bom? Bom, nesse movimento aqui, o que acontece, ó? Para resolver esse tipo de problema, né, a gente vai lá e decompõe a força peso na sua componente aqui, ó, perpendicular ao plano, que a gente chama de PY, e a componente aqui, ó, horizontal ao plano aqui, né? Ou seja, paralelo ao plano, que é o PX. A gente faz isso para ficar mais fácil de analisar o problema, tá bom? O que eu quero comentar com você aqui agora é o seguinte, olha só, quando a gente faz essa decomposição aqui, esse peso deixa de existir, correto? O que existe agora é as componentes da força peso. Só que olha só, peso Y e normal aqui, ó, eles estão na mesma direção. E melhor que isso, eles se anulam. Por quê? Porque a bolinha não vai nem para cima aqui, ó, e nem para baixo. Então essas forças aqui, ó, elas se cancelam, sobrando apenas quem? Px. Se Px é a força aqui que sobrou, né? Quando você somou todo mundo, porque você somou aqui, ó, a normal com Py, só que eles estão em sentidos opostos, é como se uma fosse positiva e a outra negativa. Você somando aqui, ó, vai dar o quê? Zero entre as duas. E vai sobrar quem então, gente? O Px. Ou seja, Px é a força resultante. Então, ó, aqui, ó, a gente tem uma força resultante. E força resultante gera aceleração. Bom, lembrando da segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, vou substituir aqui, ó, né, nessa primeira equaçãozinha aqui, ó, chama de 1. Tá? Então, ó, de 1, o que acontece? Ó, massa vezes aceleração é igual a px. Bom,
se você não lembra como é que calcula o px, né, a gente tem que usar um ângulozinho aqui, tem que usar a trigonometria, né? O ângulozinho θ, ó, é esse entre P e PY, tá? Px a gente calcula assim, ó, é massa vezes gravidade, e nesse caso aqui, ó, é vezes o seno de θ, tá bom? Então, ó, Px é mg seno θ, tá? Bom, se eu fizer aqui agora, sabe o que acontece, ó? Cortar a massa com a massa, eu vou achar que a aceleração aqui, ó, g vezes o seno de θ. Pessoalmente não tem nem seno nem nada. Não. A ideia aqui é o seguinte, gente. O que eu quero comentar com vocês, ó? Que esse movimento de queda no plano sem atrito era um movimento que o quê? Acelerado. E ele tem uma aceleração constante, tá? Isso que vai matar a questão agora, que a gente vai entender aqui, ó. Seguinte, considerando que ela partiu do repouso aqui no ponto mais alto, né, a velocidade zero dela que é zero, o que acontece? Ela vai cair com aceleração, não é? Uma aceleração constante. O que isso quer dizer? Que à medida que o tempo passa, ela aumenta a velocidade. Então, olha só, vou chamar o seguinte, ó, de V1, V2, V3 e V4 aqui, ó, tá bom? As velocidades em cada trecho. Essa velocidade, é lógico que ela é variável, tá bom? Mas olha só, no comecinho aqui, ó, o que acontece? Ela tem uma aceleração, só que ela partiu da velocidade zero. Então, ela tem pouca velocidade. Com o passar do tempo, ela aumenta a velocidade. Então, em cada trecho, ela vai fazer com uma velocidade que é diferente. E quanto mais tempo ela fica com essa aceleração, mais velocidade ela ganha. Porque a aceleração, né, a variação da velocidade pelo tempo. Então, olha só o que acontece. Quanto mais tempo passa, mais velocidade ela ganha. Quer dizer o seguinte, que essa velocidade V4 aqui, ó, quando ela chegar nesse trecho aqui, ó, do cronômetro, né, 4 e 5, é a maior de todas. Então, ó, em cada trecho ela faz o quê? Uma velocidade maior. Então, V4 é maior que V3, que é maior que V2, que é maior que V1. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse tempo aqui, ó, que ela faz aqui, ó, chama de tempo 1, que é o trecho 1, ela faz o quê? Um pouco demorado. Já o trecho 2, que seria aqui, ó, entre C2 e C3, ela já faz o quê? Em um tempo maior, um tempo menor no caso, né? Já que ela está com mais velocidade. E assim por diante. Ou seja, a cada trecho que passa aqui, ó, ela o quê? Faz mais rapidamente, ou seja, com menor tempo. Qual que é o gráfico que mostra isso pra gente, ó? É o gráfico da letra D. Olha só, o primeiro trecho aqui, ó, ela faz um pouco lento. Por quê? Porque ela tem pouca velocidade, mas ela vai aumentar a velocidade. Depois, ela já faz um tempo que menor. Depois menor ainda, menorzinho, menor. Por quê? Ela vai ganhando velocidade. Então a resposta correta aqui é a letra D. Belezinha? Boa questão. Questãozinha difícil, tá? Eu acho que essa questão aqui, ó, de pensar nela é um pouquinho difícil, tá? Mas bora para a próxima, então. Questãozinha 2. Também é uma questão que eu acho assim, muitos alunos têm dificuldade nela, tá? Mas vamos ver aqui o que ela está falando, ó. Questãozinha de travessia de barco, né? Olha só. Um barco tenta atravessar o rio de 1 quilômetro de distância, de largura no caso, né? A correnteza do rio é paralela às margens e tem velocidade de 4 quilômetros por hora. A velocidade do barco em relação à água é de 3 quilômetros por hora, perpendicular às margens. Nessas condições, podemos afirmar que o barco atravessa em quanto tempo, né? Ou se não vai atravessar. Bom, como é que funciona então agora, ó? Questões de travessia de barco, tá? Seguinte. Imagina que você tem aqui, ó, margem e margem, né? Aqui, ó, margem. E você tem aqui, ó, um rio que tem as águas aqui, ó, que proporcionam qualquer coisa que tiver lá dentro, né? Uma velocidade de 4 quilômetros por hora, tá bom? Então, se você colocar uma boia aqui e tudo mais, essa boia vai ser levada para frente com 4 quilômetros por hora. Aí a minha pergunta é, se eu colocar uma boia aqui, ó, bem rente a essa margem aqui, ó, inferior, quando que ela atravessa o rio aqui? Atravessar aqui, ó, de margem a margem no caso, né? Olha, professor, ela vai ter velocidade só para a direita, não é? Que é o seguinte, ó, o rio só leva ela para a direita. Quando que ela consegue atravessar? Nunca. Por quê? Porque ela não tem velocidade para cima, tá bom? Aí vamos pensar de uma outra maneira que agora então, ó. Vamos supor que agora o rio não tem velocidade, né? E você vai ter somente que a velocidade aqui, ó, do barquinho, que é perpendicular às margens, ou seja, perpendicular aqui, ó, faz 90 graus
com a margem para cima. E vale quanto? 3 km por hora. Lembrando que aqui ó, é 1 km, né? Bom, em quanto tempo agora atravessaria? Aí você faria o seguinte, ó, como a velocidade é constante, D é igual a VT. Aí você tem a distância, tem a velocidade e vai achar o tempo. Beleza. Mas, professor, a questão não é essa. A questão é, e se eu tenho aqui agora as duas velocidades? Uma de 3 para cima, né? E a outra de 4 na horizontal. 4 km por hora. E aí, quanto tempo agora demora para atravessar? Gente, esse é o problema aqui, ó, de princípio da independência de Galileu. O que é isso? O que ele fala? Que os movimentos, quando são perpendiculares, eles não influenciam no outro, ou seja, eles são independentes. O que isso quer dizer? Seguinte, ó, vamos supor que você queira atravessar o rio e o seu motor do barco estragou. Você só tem a velocidade do rio. Esse rio vai fazer o que com você? Só vai levar você para a direita. Ele não vai te levar para cima, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele só te leva para a direita, no caso aqui, né? Ou seja, ele não te faz atravessar o rio. Enquanto que você, aqui, ó, perde a velocidade do rio, você só vai para cima, você não vai mais para a direita. Ou seja, uma velocidade não está influenciando na outra. Então, para a travessia do barco, essa velocidade que é 4 km por hora não nos interessa. Ela só vai te levar o quê? Para a direita, mas ela não influencia no seu tempo de travessia. Porque a única velocidade que te leva para cima, no caso, é só a velocidade que está o quê? Perpendicular às margens, porque essas velocidades são independentes. Pronto. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui, então? D igual a VT. Deus vê tudo, não é? Qual que é a distância? 1. Qual que é a velocidade? 3. E o tempo? Então, você vai achar o quê? O tempo igual a 1 terço de hora. Tá bom? Pessoal, não tem essa resposta. Calma. A gente está mexendo aqui ó, com hora. Ele pediu minutos. Ou seja, o que é um terço de hora? Aí você pega o seguinte, ó, uma hora tem quantos minutos? Não são 60? Você substitui aqui ó, uma hora por 60 minutos. Dividido por 3. 60 dividido por 3 dá quanto, gente? 20 minutos. Tá aí. É o tempo de travessia. Então, ó, quando o barco vai atravessar de margem a margem, a única velocidade que influencia é o quê? É a velocidade que está perpendicular às margens, tá bom? Então, por exemplo, ó, se essa velocidade aqui na horizontal aumentar, o que acontece? O tempo de travessia continua o mesmo. Você só vai ser o quê? Jogado mais para a direita. Não estou falando o seguinte, ó, que você vai subir aqui em linha reta não, tá? Você vai aqui, ó, fazer um movimento na diagonal, beleza? Mas essa velocidade que é de 4 km por hora que a questão te forneceu, não influencia no tempo de travessia, beleza? Então, cuidado com isso. Tranquilo? Então, boa questãozinha aqui, ó. Top também, questãozinha 2. Bora para a questão 3 aqui agora, então, ó. Opa, a questão 3 também mexe então agora com mais uma questão de plano inclinado. Lembrando, ó, todo plano inclinado, então, sem atrito, tem aceleração e aceleração constante, tá bom? Então vamos lá. Uma bola desliza inicialmente em um plano inclinado, depois sobre um plano horizontal e finalmente cai livremente como mostra a figura. Desconsidere as forças de atrito, ou seja, não tem atrito, durante todo o movimento. Considere os módulos das acelerações das bolas nos trechos 1, 2 e 3 como A1, A2 e A3. Beleza. Sobre os módulos dessas acelerações nos trechos do movimento, pode-se afirmar que... Então é o seguinte, ó. Lembra que a gente discutiu isso aqui ó, na questão 1, né? Que para a gente achar a aceleração desse movimento que está no plano inclinado, né? A aceleração vale quanto? Ó? G vezes seno de θ. Tá bom? E lembrando que seno de θ pode atingir qual o maior valor, gente? Isso aqui pode ser no máximo 1, né? E no mínimo, menos 1. Bom, a gente não vai mexer com esse valor negativo aqui, né? Então é o seguinte, ó, ele vai de 0 a 1. Quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar esse número aqui, né, a gravidade, que é 10, e multiplicar com um número que é menor do que 1, vai dar a aceleração vai dar o quê? Menor do que 10, tá? Por que eu estou falando isso aqui, ó? Que a gente vai ter que comparar aqui os valores, tá bom? Então, olha só, nesse primeiro trecho aqui, tem aceleração? Tem. E ela é constante? Sim, tá? Beleza, então esse trecho aqui, ó, é um trecho acelerado. Já no trecho 2, olha só o que acontece. A gente tem um plano horizontal. Aqui, se você for olhar a bolinha, o que acontece? Ó? Você vai indicar as forças. Você tem a força peso e você tem a força normal.
feita pelo chão aqui, né? Pela mesa e tudo mais, tá bom? Essas forças, o que que acontece com elas, ó? Elas se anulam. Ah, então quer dizer que a força restante aqui na bolinha é zero? Sim, no trecho 2 a força restante é zero. Ué, por que que ela vai para frente então, já que a força restante é zero? Ela vai por inércia, tá bom? Então quer dizer o seguinte, ó, que nesse trecho, quanto que vale a aceleração, gente? Zero. Então no trecho 2 a aceleração é zero. No trecho 1, né, a aceleração é diferente de zero, tá bom? E no trecho 3, vai ter aceleração? Vai, porque olha só, a bolinha estando aqui no ar, o que acontece? Ela vai para frente por inércia, mas existe alguma força atuando sobre ela? Sim. Qual que é a força? A força peso feito pela Terra. Então, já que a força peso é feita pela Terra aqui, ó, é a força resultante, né? Então, ó, a força resultante nesse trecho 3 é quem? É o peso. Bom, força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E peso? Massa vezes gravidade. Aí, ó, cancelando, né, aqui a massa dos dois lados, você acha que a aceleração vai valer quanto, ó? Igual a aceleração da gravidade. Ele cai em queda livre, tá bom? Então, ó, no trecho 3, a aceleração é exatamente a aceleração da gravidade. Agora assim, ó, diferente de zero. Qual a aceleração que é maior, então, gente? A 3 ou a 1? Uai, a 3 aqui, ó, é da gravidade. E a 1 é a da gravidade vezes um número que pode ser o quê? Menor do que 1. No caso é, né? Porque você tem um ângulozinho aqui e tudo mais. Então, qual que é a maior aceleração? A 3. Então, ó, a 3 é maior que a aceleração 1, que é maior que qual aceleração, gente? A aceleração 2. E quanto que é a aceleração 2 mesmo que a gente falou? Zero, tá? Então tá aqui, ó. Então qual que é a resposta? A 1 é menor que a 2? Sim. Que é menor que a 3? Sim, pronto. É a letra A. Então, questãozinha boa da gente pensar aqui. Tranquilos? Bora para a próxima questão então, hein? Seguinte, ó, questãozinha 4, questãozinha de gráfico. Boa, tá bom? Então, vamos lá. Este gráfico de velocidade versus tempo representa o movimento de um automóvel ao longo de uma reta. Beleza. Então, é o seguinte, toma cuidado. Muita gente confunde gráfico com formato de gráfico. Gente, não é porque ele está fazendo linha reta que aqui tinha que ser uma reta, não, tá? Eu poderia, tipo assim, fazer uma curva aqui, ó. Ou seja, porque você tem que interpretar o gráfico, beleza? Mas vamos lá. Seguinte, ó. A distância percorrida pelo automóvel nos 12 primeiros segundos é. Então, é o seguinte, gráfico é o que, gente? Velocidade por tempo. Qual que é a coisa mais importante em um gráfico? A coisa mais importante são os eixos. Você não pode ver um gráfico sem olhar para os eixos. É o eixo que vai te mostrar o que está acontecendo. Olha só a ideia. O que está mostrando aqui? Ó? Que no tempo zero, a velocidade dele é quanto, gente? Zero. E no tempo 12, a velocidade dele é quanto? 24. Ele variou de velocidade? Sim. Então, é um movimento com aceleração. Mas será que é um movimento com aceleração constante, variável e tudo mais? Bom, é a partir da interpretação agora do gráfico que você vai descobrir isso, tá? Então, ó, nunca esqueça isso. Gráfico, qual que é a coisa mais importante? Eixo. Se você não olhar para o eixo, cara, eu te garanto, você vai errar, tá? Então, ó, sempre olhe para os eixos, é a coisa mais importante. Depois que você vai fazer o seguinte, ó, ver as propriedades do gráfico. Como assim propriedade? Todo gráfico tem duas propriedades, tá bom? Uma primeira é o quê? É a inclinação e o segundo, a área. E essas propriedades vão te dar algumas respostas. Como assim? Olha só. Acompanhe comigo aqui, ó. Quando a gente vai calcular a inclinação de um gráfico, a gente está olhando o seguinte, ó. O ângulo que a curva, né, ou a reta aqui no caso, faz com a horizontal, que é esse ângulozinho teta. Esse ângulo teta, então, tem o quê? Tem a ver com a inclinação. Certinho? Então, olha só a ideia aqui, ó. A inclinação. E tá, professor, mas como é que eu calculo essa inclinação? Bom, olha só, tem a ver com esse ângulo θ, né? Se você olhar para esse cara aqui, ó, esse aqui, ó, é o eixo Y, é o quanto que variou no eixo Y, ou seja, de 0 a 24. Ou seja, chama de delta Y, beleza? E olha só, ele é um cateto oposto ao ângulo. Trigonometria, né, professor? Exatamente. Eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Vai ser importante. E se você olhar aqui para o eixo x, é o quanto que variou no tempo, ou seja, é o delta x aqui. Ó. Cateto oposto por cateto adjacente, isso é uma relação no triângulo retângulo. Qual relação que é essa aqui? Ó? É a tangente. Nossa senhora, tem que saber disso aqui, cara. Não é difícil, pô. Olha só, a gente acabou de deduzir aqui, ó, tá bom?
Bom, tangente do θ, então, tem a ver com a inclinação. Tá, mas e daí? Como é que você calcula a inclinação aqui, ó? Não foi por ΔY por ΔX? Aí a gente vai falar o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, então, ó, mais embaixo, ó. Tangente de θ seria ΔY por ΔX. Ou seja, o que é o eixo Y aqui, gente, ó? É a velocidade, ou seja, é a variação da velocidade. O que é o eixo X? É a variação do tempo. O que é a variação de velocidade por tempo? A gente viu isso aqui agora, né? Questão 1 lá, ó. ΔV por ΔT, né? É exatamente a aceleração. Então, se eu calcular a inclinação num gráfico de velocidade por tempo, eu acho a aceleração. Então, ó, a primeira propriedade do gráfico de velocidade por tempo é isso. Mas não foi isso que ele pediu, não, professor? Não foi, não, tá? Então é o seguinte, ó. Como é que nós vamos fazer agora para calcular a distância? A gente vai usar a segunda propriedade, que é a área do gráfico. Bom, a área do gráfico, que eu deixo eu apagar aqui para não ficar feiozinho, né? Seguinte, ó. É toda a área compreendida aqui, ó, entre a curva e o eixo X. É esse aqui, ó, que eu estou rachurando, ok? Como a gente calcula essa área aqui, né? Essa área é a área de triângulo, mas poderia ser simplesmente aqui, ó, essa área toda, tá? Bom, ao contrário de calcular a inclinação, a área a gente calcula assim, ó. Você, por exemplo, né? Deixa eu até fazer aqui bonitinho, olha só a ideia. Deixa eu pintar aqui de roxinho aqui dentro, ó. Vamos supor que fosse um movimento com velocidade constante, ou seja, seria esse eixo aqui, ó. Que eu estou gravando agora, tá bom? Então é o seguinte, ó. Aqui seria um movimento com velocidade constante, porque ela não varia no caso, né? Como é que você calcularia essa distância aqui, né? D igual a VT? Mas você pode fazer o seguinte, ó. D igual a VT seria o seguinte, ó. O V seria isso aqui e o tempo seria esse carinha aqui, não é? Uai, você está calculando aqui, ó, a área pelo quê? Pela base, que é o tempo, e a altura, que é a velocidade. O que é base vezes altura? É a área. Então, quando você calcula a área, em vez de você dividir os eixos, você o quê? Multiplica os eixos. Então, ó, é o eixo X vezes o eixo Y. Você pode até pegar as unidades para ver isso. Olha só que louco. Quer ver? Ó? Vou pegar o seguinte, ó, da inclinação primeiro. Ó, deixa eu apagar aqui. Se você pegasse aqui ó, o eixo Y dividido pelo X, vai dar o quê? Ó? Vai dar metros por segundo, que é o eixo Y, da unidade, né? Dividido pelo quem? Ó? Pelo segundo. O que é metros por segundo dividido por segundo? Metros por segundo ao quadrado, que é o quê? Exatamente a unidade de aceleração no SI, né? No Sistema Internacional. Se você fizer a mesma lógica aqui ó, agora, ó, para a área, ou seja, ó, o eixo X aqui ó, é o tempo, né? E quem que é o eixo aqui, ó? Desculpa, é segundos, né? Tempo medido em segundos. Quem que é o eixo Y? Metros por segundo. Cortou, cortou? Ou seja, vai dar o quê? Só metros. Metros é a unidade que, gente? Distância. Então se eu calcular a área, eu estou achando a distância? Sim, no gráfico de velocidade por tempo, né? Que olha só, eixo X, tempo, eixo Y, velocidade. Então você vai achar o quê? A distância. Então, calcular a área num gráfico de velocidade por tempo é achar a distância. Só que eu tenho que calcular o quê? Somente essa área aqui, ó, entre o eixo, a curva, né? E o eixo X, tá bom? Mas é triângulo, não vai mudar nada, não? Não. É a distância percorrida por um movimento que tem o quê? Aceleração constante. Por que a aceleração constante aqui, né? Esqueci de falar isso aqui com vocês. Porque olha só. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, a inclinação é a mesma, é uma reta. Então, já que a inclinação é a aceleração é constante nesse caso, tá bom? Mas vamos lá, agora matou a questão, né? Para calcular a distância, então é só calcular a área, né? Como é que calcula a área aqui, então, agora? A área de triângulo. A base é 12, a altura é 24, dividido por 2. A área de triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Vai dar quanto? Ó, simplifica aqui, ó, 2 com 24 dá 12. 12 vezes 12, 144 metros. Resposta, letra D. Tá bom? Boa questão para a gente relembrar. Gráficozinho, né? Muito provável de aparecer nesse domingo, hein? Então, cuidadinho, beleza? Boa. Vamos lá, questãozinha 5 agora, gente. Seguinte, ó. Um corpo P é lançado horizontalmente de uma determinada altura. No mesmo instante, um outro corpo em Q é solto em queda livre, a partir do repouso. Dessa mesma altura, como mostra a figura. Sejam VP e VQ os módulos das velocidades de P e Q, respectivamente,
imediatamente antes de tocar o chão. E TP e TQ, os tempos despendidos para cada um desses percursos. Tá. Despreza os efeitos de resistência do ar e, nessas condições, podemos afirmar. Então, eu quero saber o seguinte, ó. Quem tem maior velocidade antes, né, ou seja, quando toca o chão, né, e o tempo de queda, quem tem um tempo de queda maior ou menor. Bom, isso é uma questão de lançamento horizontal e queda livre, tá bom? Olha só, primeira coisa, nos dois corpos aqui, ó, a gente tem a ação da aceleração da gravidade. Aqui a gente tem a gravidade para baixo, né? Vou colocar assim como vetor, tá bom? Não é peso, hein? Estou colocando aqui, ó, aceleração da gravidade, tá? E esse cara aqui também, tá? Bom, o que faz eles caírem, gente? É exatamente a aceleração da gravidade, porque esse carinha aqui, ó, o P, ele também tem velocidade aqui, ó, para a direita. Foi falado aqui no texto, né? Isso não tem como ele fazer esse tipo de movimento. Ah, professor, soma esses dois vetores. Toma cuidado. Não posso somar vetores de grandeza diferente. Uma coisa é velocidade, outra coisa é gravidade. Beleza? Não dá para fazer isso não. Mas o que eu quero discutir com você é o seguinte, ó. Bom, se os dois têm a mesma aceleração que é apontada para baixo, o que acontece, né? Isso aqui a gente cai num problema de independência dos movimentos. Ou seja, olha só, dois movimentos acontecendo simultaneamente. Esse corpo P aqui, ó, ele tem velocidade inicial para a esquerda, mas com o passar do tempo, ele ganha velocidade para onde também? Para baixo. E essas velocidades são o quê, gente? Perpendiculares. Uma não influencia no outro. Ou seja, quando eu soltar as duas aqui, ó, as duas vão cair o quê? Devido à ação da gravidade. Como é que eu calcularia o tempo de queda aqui, né? Não sei se você lembra dessa equaçãozinha aqui, ó. H é igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vem de dedução lá da cinemática, tá bom? Aqui no intuito não é o tipo assim, destrinchar aqui não, tá? Mas para você calcular a altura aqui, ó, você precisa saber o quê? A gravidade, o tempo e pronto. Mas essa equaçãozinha também é muito boa, porque olha só, ela volta. Se você conhece a altura e conhece a gravidade, você calcula quem, gente? O tempo. Então ela vai e volta essa equaçãozinha, que doido. Então é o seguinte, ó, eles não estão na mesma altura? Sim. Eles não sofrem o mesmo efeito de gravidade? Sim, também. Uai, então quem faltou ser igual? O tempo. Então o tempo de queda é igual? Sim. Então o tempo de queda do P é igual ao quê? O tempo de queda do Q. Ó, já dá para eliminar aqui? Né? Que vocês adoram fazer questão por eliminação, né? Já, ó. Elimina B e elimina D também. Agora a gente está entre a letra A e a letra C, né? Que a gente tem que comparar as velocidades. Bom, aqui os dois vão ganhar velocidade na vertical devido à aceleração da gravidade. Bom, como é que calcula essa velocidade, né? V igual a V0 mais AT. Essa é a velocidade na vertical. Vou até colocar um Y aqui, ó, para falar que é vertical, tá? Ou seja, o tanto de velocidade que eles vão ganhar depende da velocidade inicial no eixo Y, que nos dois casos é zero, beleza? Aqui, ó, no P só tem velocidade o quê? No eixo X. Depende da aceleração, que é igual para os dois, e depende do tempo que estão ficando com essa aceleração, que é igual para os dois também, que é o tempo de queda. Logo, o VY para os dois é igual. Então, quando essa bolinha aqui ó, chega aqui no ponto mais baixo, ela tem uma velocidade chamada de velocidade Y aqui, ó. A velocidade da bolinha P na direção Y no ponto mais baixo é igualzinha. Por quê? Partindo do repouso na vertical, tem a mesma aceleração na vertical e também tem o quê? O mesmo tempo de queda, né? Pronto. Só que a bolinha P, além dessa velocidade aqui, ó, ela tem o quê? Uma outra velocidade na horizontal, que é o Vx. Então ela tem uma velocidade resultante, que seria essa daqui, gente, ó. Uai, uma só tem o Vy, a outra tem o Vy e o Vx. Qual que é maior? Ah, o cara que tem duas velocidades, pessoal. Exatamente, tá? Então quer dizer o seguinte, ó, que nesse caso, Vp é maior que Vq. Logo, a resposta é o quê? Letra A, tá bom? Então, questãozinha de lançamento horizontal também, tranquila, né? Então, lembra, ó, se for na mesma altura, tem o quê? O mesmo tempo de queda. Porque a única coisa que faz eles caírem é a gravidade, que é igual para os dois, tá bom? Princípio da independência do movimento. Boa. Bora para a próxima questão. Questãozinha 6 de queda livre e lançamento vertical. Tá bom? Olha só a ideia aqui, ó.
Uma pessoa lança uma bola verticalmente para cima. Seja V o módulo da velocidade e A o módulo da aceleração da bola no ponto mais alto de sua trajetória. Sendo assim, é correto afirmar que nesse ponto a velocidade é igual a zero, diferente de zero. Como é que funciona isso aqui? Ó? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar aqui. Eu vou lançar uma bolinha para cima e ela tem que ter uma velocidade inicial, senão ela não sai do chão. Beleza? Então, ó, V0. Vou até dar um valor aqui, ó, 20 metros por segundo. Tá bom? E ela vai sofrer o quê? Uma aceleração da gravidade, que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que a cada 1 segundo, a velocidade dela varia de 10. Como nesse caso aqui, olha só, a gente está com uma velocidade para cima e aceleração para baixo, à medida que ela vai subindo, o que acontece com a velocidade dela, gente? Aumenta ou diminui? Uai, se ela tem aqui ó, uma aceleração para baixo e velocidade para cima, o movimento é retardado. A velocidade vai o quê? Diminuindo. De quanto em quanto? De 10 em 10. Então, olha só a ideia. Passou 1 segundo. Quanto que ela perde de velocidade? Menos 10. Então, ela vai para quanto? Se ela tinha 20, foi para 10 metros por segundo. Passou mais 1 segundo. Ela perde mais 10, quer dizer, ela perde menos 10 de velocidade. Vai para quanto? Zero. Tem como ela continuar subindo? Não tem não, filha. Ela não tem velocidade. Então, ela está o quê? No ponto mais alto. Se ela está no ponto mais alto, olha só que louco. Ela está com quanta velocidade, gente? No ponto mais alto, V é igual a zero. Ela vai perdendo toda a sua velocidade. Não tem como ela subir mais. E a aceleração ela possui? Bom, se a bolinha tivesse aqui, ó. Deixa eu até apagar isso aqui, ó. Se a bolinha tivesse um ponto mais alto, o que acontece com ela? Ela sofre a força-peso? Sofre. Então, se ela tem força-peso, é a força resultante. Igual a gente falou na outra questão. Então, peso, como é que é mesmo? Massa vezes a gravidade. E força resultante? Massa vezes a aceleração. Então, cortou as massas aqui, ó. Quanto vai a aceleração, então, gente? É exatamente a aceleração da gravidade. Em qualquer ponto que você fizer isso, vai dar sempre o mesmo valor. Ou seja, em todo movimento, atua quem, ó? A aceleração da gravidade. Então, no ponto mais alto tem aceleração? Tem. Quanto? Diferente de zero, que vale a aceleração da gravidade. Então, A é igual a G. Vou colocar assim, né? Que a questão é a seguinte, ó. É diferente de zero, tá bom? É exatamente a aceleração da gravidade, tá bom? Esquece isso não, filho. Pelo amor de Deus. Tá? Tá aqui bonitinho. Então, qual que é a resposta? Letra A. Ó, vou marcar aqui. Negócio bem bonitinho. Letra A. Então, resolvida a questãozinha, tá bom? Relembrou aqui? Queda livre, lançamento vertical, tá? Daí, basicamente é isso que a gente tem que saber aqui para resolver essa questão. Tranquilo? Bora para a próxima. Questãozinha de referencial, hein? Olha só. Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante quando deixa cair uma moeda. Tomás, parado na rua, e vê a moeda cair. Beleza. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observada por Júlia e por Tomás. Eu não sei desenhar bicicleta aqui não, mas vamos tentar aqui um negocinho, né? Seguinte, ó. Aqui tá a bike, bonitinha. Ó, pessoal, parece um patinete. Ah, então vai ser patinete mesmo, tá? O que acontece aqui, ó, seguinte. A Júlia é a pessoa que está dentro do patinete, tá bom? Ela é o referencial inicial dentro do patinete. E tem uma pessoa aqui, ó, por fora, que é o... Como é que ele chama? Tomás. Tranquilo? Seguinte, ó. Quando ela está andando com velocidade constante, né? A moeda tem o quê? A mesma velocidade da bicicleta, ou da Júlia e tudo mais, tá? Tudo que está dentro da bicicleta tem a mesma velocidade. Quando a moeda aqui ó, se desprende, o que acontece? Ela tem motivo para perder velocidade, gente? Tem não, não tem resistência do ar. Olha só, considere desprezível a resistência do ar. Então, despreze a resistência do ar. Então,
Quando a moeda cair, o que acontece? Ela ganha velocidade? Não, não tem por que ela ganhar velocidade. Ela perde velocidade? Também não, porque não tem resistência do ar. Então, o que acontece? Ela continua com a mesma velocidade da bicicleta. Então, ela com o quê? Acompanha a bicicleta. Se a Júlia olhar, ela vai ver o quê? A moeda caindo com a mesma velocidade para ela, o quê? Na horizontal. A moeda vai o quê? Só ganhar velocidade na vertical. Então, para a Júlia, seria o quê? Uma coisa assim, ó. Ela veria uma trajetória na vertical. Já Tomás, que está parado aqui, ó, o que ele vê? Ele vê a moeda indo para frente e indo para baixo, fazendo o quê? Para ele, a trajetória é o quê? Uma trajetória parabólica, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente tem que buscar aqui na questão. Uma trajetória retilínea para a Júlia, uma trajetória parabólica para o Tomás. Bom, a única questão que mostra isso para a gente é a questão, a alternativa letra C, no caso, né? Tá? Então, para a Júlia é uma linha reta, e para o Tomás é o quê? Uma parábola. Ah, professor, mas por que é para a direita? Por que não é para a esquerda? Poderia ser também, só que a única alternativa que mostra que para uma pessoa é linha reta e para outra é parabólica é a questão, é a letra C. Certinho? Então tá aí, questãozinha fechada, beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Questãozinha número 8, ó. O que acontece aqui? O menino flutua em uma boia que está se movimentando, levada pela correnteza. Uma outra boia que flutua no mesmo rio a uma certa distância do menino também está descendo a correnteza. A posição das duas boias e o sentido da correnteza estão indicados na figura. Tá, aqui faltou, né? Mas é o seguinte, ó. É como se a boia tivesse velocidade aqui, ó, para a direita e o menino também. Diferentes ou iguais, gente? A mesma velocidade, porque é a velocidade da correnteza. Então vamos chamar de VC, velocidade da correnteza. Bom, o que ele vai perguntar aqui agora então, ó? Considere a velocidade da correnteza é a mesma em todos os pontos do rio, né? Então eu posso afirmar isso com certeza aqui, ó. A velocidade da boia e a do menino, tranquilo? Bom, nesse caso, para alcançar a segunda boia, o menino deve nadar na direção indicada pela linha. Olha só o que acontece, né? Muita gente acha o seguinte, ó. A pessoa, se ele quer alcançar a boia, basta ele nadar aqui para frente, né, para cima na direção M, e quando ele chegar aqui, ó, em algum momento a boia vai atingir ele. Só tem um problema nesse caso aí, né? Ele também está indo para frente. Ele vai o tanto que ele vai para frente é o mesmo tanto que a boia vai o quê? Para frente também. Então é como se o quê? Um tivesse parado em relação ao outro. Ah, então a gente poderia ignorar isso aqui, ó. Então, ó, como eles estão parados um em relação ao outro, para você alcançar essa boia aqui, o que basta você fazer? Nadar na direção K. Pronto, simples assim, beleza? Então, ó, respostinha, letra A. Assim essa aqui, né? Tranquilo, né? Boa. Bora para a próxima. Questão 9, 2002 aqui, ó. Vamos lá. Em uma corrida de Fórmula 1, o piloto Miguel Sapateiro passa com seu carro pela linha de chegada e avança em linha reta, mantendo velocidade constante. Velho, essas palavrinhas, gente, grifa tudo, tá bom? Não fica, tipo assim, receoso de grifar, porque é isso que vai fazer você acertar. Antes do fim da reta, porém, acaba a gasolina, que diminui a velocidade progressivamente até parar. Então ele vai parar, beleza? Considere que no instante t igual a zero, o carro passa pela linha de chegada, onde x é igual a zero, beleza? Assinale a alternativa cujo gráfico da posição em função do tempo, posição em função do tempo, melhor representa o movimento desse carro. Então, olha só, agora é um gráfico diferente da questãozinha que a gente fez anteriormente. Lembrando, qual que é a coisa mais importante em resolução de regressão de gráfico? Eixos. Posição por tempo. Eu até falou no texto e tudo mais, beleza. Tem propriedade? Tem. Qual que é a primeira que a gente viu? Inclinação. Inclinação tem a ver com a tangente, né? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Inclinação tem a ver com a tangente, né, da curva e tudo mais, né? Como assim, professor? Olha só, por exemplo, ó, vou pegar aqui. Isso aqui, ó, seria tangente. Como assim tangente? Tangente é aquela reta, gente, que passa pela circunferência encostando em apenas um ponto. Então, ó, tem que passar triscando aqui, né? Então, ó, aqui teria uma inclinaçãozinha assim, desse jeito, beleza? Bom, a propriedade que dá a inclinação, como é que a gente vê o que ela significa, né?
pela tangente, ou seja, dividindo os eixos aqui, ó, eixo Y pelo eixo X. O eixo, então cuidado, ó, esse X aqui é diferente desse X aqui do gráfico, tá? Uma coisa é posição, outra coisa é o eixo X de uma incógnita, tá bom? Olha só. Então vai ficar o seguinte, ó. Inclinação, né? É delta Y, que seria delta posição, delta S, tá? Por delta T. Pessoal, S a gente usa mais aqui em Minas Gerais, agora, né, ultimamente, né? A letrinha S para posição, tá? E delta S, ou seja, variação de posição por tempo, é o que a gente chama de velocidade. Então, se eu calcular a tangente nesse gráfico aí, ó, eu estou achando a velocidade? Sim. Então, olha só o que ele falou com a gente, ó. Ele está com velocidade constante. Então, a inclinação tem que ser o quê? Constante também. Depois que ele vai parando. Primeira coisa, ó. Olha só o gráfico C. Por que não pode ser o C? Porque não tem inclinação nenhuma. Ele está representando aqui, ó, que no instante t igual a zero, a velocidade dele é zero. E isso não é verdade, porque ele falou o seguinte, ó, quando ele passa pela linha de chegada, que é na posição zero, né, o referencial, ele já tem velocidade. Então, não pode ser essa. Também não pode ser a letra B, olha só. Não tem inclinação nenhuma. A inclinação é zero. Quanto seria a velocidade aqui no caso? Zero também. Então, a gente está entre a letra A e a letra D. Só que olha só, a letra D, ele vai o seguinte, ó, já tem velocidade, ele vai perdendo velocidade até aqui, ó, alcançar a velocidade zero. Beleza. Só que é o seguinte, aí depois ele volta. Olha só. Ele foi para frente e voltou. Olha a posição dele. A posição dele aumentou depois que fez o quê? Diminuiu. O que significa isso na física? Você vai para frente e vai para trás. Imagina, você está na Fórmula 1, vai para frente e vai para trás. Você vai matar alguém lá, ué, né? Então, ó, qual é o gráfico correto? É a letra A. Por quê? Ele tem velocidade constante. Olha só como é que é o gráfico aqui, ó. Ele é retinho no começo. E vai perdendo velocidade. Ou seja, a inclinação vai diminuindo. Até não tem inclinação nenhuma. Ou seja, indicando que ele parou, porque a velocidade dele é zero. Então, com a resposta correta, letra A. Fechado? Boa. Bora para a próxima questão. Ah, questãozinha boa também, ó. Questãozinha 10, 2013 aqui, ó. Em um laboratório de física, Agostinho realiza o experimento representado esquematicamente na figura. Então tá lá, tem um bloquinho aqui, dois bloquinhos, né, interligados por uma corda, uma roldana aqui, eles estão a uma certa altura H daqui, ó, do chão, né? Beleza. Agostinho segura o bloco K sobre uma mesa sem atrito. Esse bloco está ligado por um fio a um outro bloco L que está sustentado por esse fio, beleza? Em um certo momento, Agostinho solta o bloco K e os blocos começam a se movimentar. O bloco L atinge o solo antes que o bloco K atinja a extremidade da mesa. Beleza. Desprezei as forças de atrito, tá. Assinar a alternativa cujo gráfico melhor descreve a velocidade do bloco K em função do tempo, desde o instante em que é solto até chegar ao ponto próximo à extremidade. Então, vamos lá. Olha o gráfico aqui, gente. Qual que é a coisa mais importante no gráfico? Filho, se você não pegou isso aqui, ó, são os eixos, tá bom? Sempre a coisa mais importante no gráfico é o eixo. Olhei aqui, ó, velocidade por tempo. Em todos? Sim, então tá. O que está mostrando aqui pra gente, ó? Que tem uns gráficos que a velocidade vai aumentando. Tem gráfico ó, que mostra que a velocidade é constante, constante. Esse aqui depois, ó, dá essa caída aqui, aí permanece parado. Esse que vai dar uma caída aqui, ó, desse jeito, esse aqui desse jeito, por aí vai, tá? O que a gente tem que pensar aqui, ó, é um gráfico de velocidade. Então, a gente tem que ver como se comporta a velocidade. Se ela é constante ao longo do tempo, se ela vai aumentando e por aí vai, tá? Então, vamos lá, vamos resolver a questãozinha aqui agora, então. Bom, é uma questãozinha de cinemática que também envolve leis de Newton. Não, professor, meu Deus, tem que lembrar. Nesse bloquinho aqui, ó, que é o de interesse, olha só o que acontece, ó. Vamos começar do L, né? A gente tem aqui, ó, a força peso, chama de PL, né? E tem a força de tração na corda, tranquilo? Professor, dá para falar que são iguais? Dá não. Por quê? Porque olha só, se fosse igual, esse bloquinho ficaria parado, mas quando você solta, ele se movimenta, né? Já que ele se movimenta, quer dizer o seguinte, que ele vai ter aqui, ó, uma força resultante aqui, ó,
maior, né? No caso aqui, vai ter uma aceleração para baixo, né? Vou começar assim melhor. E essa aceleração indica que ele tem o quê? Uma força resultante para baixo. Quer dizer que a força PL é maior que a força de tração. Beleza, tá. A análise feita nesse bloquinho. Mas não é o bloquinho que a gente está interessado, né? Qual que é o bloquinho que a gente está interessado? É o bloquinho K. Quais são as forças que estão no bloquinho K, gente? Ó, tem a força peso, tem a força normal, que é aquela força de contato em superfície, né? E tem a força de tração, que é aquela força de cordas. Se você está num plano horizontal, né, e só tem essas duas forças que atuam na vertical, que é o peso e a normal, elas se cancelam. Por quê? O bloco não vai nem para cima nem para baixo. A força resultante na vertical é zero. Sobrando somente quem? A tensão. Então, ó, a força resultante no bloquinho, quem faz ela? É a tensão. Quer dizer, então, é o seguinte, se tem força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, se você tem força resultante, você tem o que também? A aceleração. E essa tensão ela é constante, não é? Quer dizer que sua aceleração também é constante. Quer dizer que você vai ganhando velocidade uniformemente. Então, esse movimento aqui, ó, é um M, R, U, V. Beleza? Então, ó, o movimento do bloquinho aqui, ó, é um M, R, U, V. Só tem um porém. Esse bloquinho L, ele vai aqui, ó, encostar no chão. Aí, o que acontece? Quando ele encosta no chão, gente, a corda, ela não fica mais tracionada. Ou seja, essa tensão aqui, ó, ela desaparece. O bloquinho está lá embaixo. E se essa tensão aqui na corda, né, desaparece, quer dizer o seguinte, que essa tensão aqui também desaparece. E aí vai ter o peso é normal, e aqui agora é o seguinte, ó, no segundo instante, no segundo caso, né, aí a força resultante vai ser quanto? Zero. E se a força resultante é igual a zero, o que acontece? Ele tem equilíbrio, né? Ah, então ele para, né, professor? Toma muito cuidado. Força resultante igual a zero pode ser que indicar que ele pode estar parado, beleza? Mas pode ser um outro caso também, que é o quê? Movimento em linha reta com velocidade constante. Ou seja, no segundo caso, é um M, R, U, velocidade constante. Então é o seguinte, ó. Num primeiro momento, antes da bloquinho L bater no chão, o movimento é acelerado. Quem faz o papel da força resultante? A tensão, e ela provoca uma aceleração. Depois que o bloquinho L bateu no chão, a corda fica bamba, ou seja, não tem mais tração nela. A força resultante do bloquinho K vai ser zero e ele se movimenta com o quê? Com velocidade constante. Qual que é o gráfico que mostra isso? Ó? É o gráfico da letra A, que a velocidade vai aumentando, 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 que é o movimento acelerado. Depois fica o quê, gente? Constante. Tá aqui, bonitinho. Resposta letra A. Questãozinha bonita, hein? Gostei dessa questãozinha. Questãozinha boa de serviço, tá? Então, ela continua por inércia se movimentando, beleza? Daí, mais uma questãozinha. Bora para a próxima. Ah, essa questãozinha aqui, queridos. Nossa, muita gente erra ela por desatenção, hein? Mas vamos lá, vou resolver aqui, ó. Vou resolver de um jeito que eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que a maioria dos alunos pensaria assim, tá bom? Eu vou desenhar de novo aqui, mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Um pequeno bote que navega a uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem de um rio é alcançado por um navio de 50 metros de comprimento. Então vamos grifar aqui as coisas importantes, né? Daqui, 2 metros. Então, ó, o botezinho aqui tem 2 metros. E aqui o comprimento do navio são de 50 metros. Beleza? Aí. Que se move paralelamente a ele no mesmo sentido, como mostra na figura. Tá. Esse navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos movem-se com velocidades constantes. Então, é uma questão de MRU. Nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem é de aproximadamente. Então vamos lá, seguinte, ó, tem duas maneiras de você resolver aqui, ó, tranquilo, tá? Eu só posso usar D igual a VT? Pode demais, tá bom? Tá, se você fizesse essa questão desse tipo, o que você ia fazer é o seguinte, ó. Primeira coisa, para o navio ultrapassar completamente o bote, quanto que ele tem que andar? Bom, o que é ultrapassar completamente? É a parte de trás do navio chega aqui, ó, na parte da frente do bote, correto? Ou seja, se as dimensões do bote são desprezíveis, né? O navio tem que andar quanto? 50 metros. E ele falou que o tempo
demorou aqui, ó, foram 20 segundos. Aí você vai fazer a continha aqui agora, ó. V igual a 50 dividido por 20. Já tome. 5 dividido por 2 dá 2,5 metros por segundo. Aí você vai quente querer marcar a letra C. Tá lá, 2,5. Só tem um problema. Você considerou em algum momento essa velocidade aqui, ó, de 2 metros por segundo? Uai, não, né? Por quê? Porque você considerou que o bot ficaria parado. Então, se o bot tivesse parado, você teria velocidade de quanto? De 2,5. Mas o bot está parado? Não. Então, você tem que ter o quê? Uma velocidade de quê? De 2,5 mais maior do que a velocidade do bot, que é 2. Então, a sua velocidade resultante é quanto? Ó? É os 2,5 que você tem que ter a mais que o bot, mais a velocidade do bot, ou seja, dá quanto? 4,5. Beleza? Esse é um jeito de resolver. Vou resolver de uma segunda maneira. Eu vou desenhar aqui, ó. Bom, vou tentar desenhar, né? Esse aqui seria o navio, tá? E aqui seria o bot, beleza? Então, eu vou colocar como se fosse numa reta aqui, ó. Bom, a parte de trás do navio está na posição 0, enquanto que a parte da frente do navio está o quê? Na posição 50. Igual o bot aqui, ó. Para ele ultrapassar aqui, para o navio ultrapassar o bot, a parte de trás tem que chegar onde? Na parte da frente do bot, né? Então tem que dar quanto? 50 metros. Eu vou escrever a função horária dos dois. Lembra daquela função horária da posição S igual a S0 mais VT? Ou seja, eu vou escrever aqui, ó, a função horária dos dois corpos, tá bom? Ou seja, do navio e do bote. Ué, como? Seguinte, ó. Do navio vai ser a parte de trás que estou interessado, né? Que vai atravessar. Então, ó, ele está na posição 0 e ele tem uma velocidade que eu não conheço. V. Enquanto que o bote está na posição 50 e tem uma velocidade de quanto? 2 metros por segundo, no caso, né? Bom, escrevendo a função horária aqui, ó, do navio, SN, S da posição, né, e N do navio, vai ser posição 0 mais a velocidade vezes o tempo de travessia, que é 20. Deixa isso aqui, tá bom? Essa é a função horária do navio. Como é que seria a função horária do bot, SB? Seria o seguinte, ó, a posição inicial dele, que é o 50, mais 2 vezes 20. E aí, seguinte, eles não vão ultrapassar um outro, ou seja, quer dizer que a posição final da parte de trás do navio é igual à posição aqui, ó, do bot, ou seja, posição final, né, esses caras aqui, ó, o SN e o SB, então eles são iguais, SN igual a SB. Então vai ficar, ó, nesse caso aqui, ó, ficou só 20V, né? E do outro aqui, ó, vai ficar 50 mais 40. Então vai ficar o seguinte, ó, 20V é igual a 90. Então o V vai dar quanto? Ó, 90 dividido por 20. Já tome. 9 dividido por 2, 4,5 metros por segundo. Tá aí, então, dois jeitos de resolver a questãozinha, tá? Ah, professor, qual que é o mais correto? Não existe mais correto. Existem os dois jeitos. Só que você tem que ter interpretação diferente nos dois aqui, tá? Mas você pode usar qualquer um deles que chegou na resposta correta, tá? Então, a respostinha, letra D de Douglinhas. Beleza? Boa. Vamos para a próxima aqui, ó. Questãozinha 12, também questãozinha boa, questãozinha de gráfico aqui, ó, tá? Seguinte, ó. Da janela de seu apartamento, Marina lança uma bola verticalmente para cima, como mostrado na figura. Tá. Bom, então ela joga para cima aqui, bonitinho, depois a bola vai cair. Despreze a resistência do ar, isso é importante, gente, tá bom? Bom, assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a velocidade da bola em função de quem? Do tempo, do time, a partir do instante que foi lançada. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, ó. A gente tem um movimento de subida e tem um movimento de descida. Se a gente vai colocar aqui, ó, velocidade, a gente tem que falar o seguinte, ó. Se for para cima, a velocidade pode ser positiva. Logo, se apontar para baixo, a velocidade é negativa. Tranquilo? Outra coisa que a gente tem que lembrar. O movimento, ele acontece devido a quê? A aceleração da gravidade, né? Aqui, quando a bola estiver subindo ou descendo, a única força que atua é a força peso. E ela é a força restante, ou seja, força restante igual a força peso. Massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Corta massa com massa, quer dizer que a aceleração é a aceleração da gravidade. É uma aceleração
constante, subindo e descendo. Beleza. Então, olha só. Quando a bolinha está subindo, subindo, ela está perdendo velocidade. Por quê? Porque você tem uma aceleração para baixo da gravidade. Vermelhinho aqui, ó, é a setinha da velocidade. Como você vai perdendo velocidade, você vai chegar ao quê? No ponto mais alto. No ponto mais alto, você tem que lembrar quanto que vale a velocidade da bolinha, que é 0, mas tem aceleração. Tá bom? E depois ela começa a descer. Aí, quando ela desce, vai ter a velocidade apontando para baixo, assim como a aceleração também. Se a velocidade e a aceleração apontam para baixo as duas, é um movimento que acelerado, tá bom? Então vamos ver qual gráfico que melhor representa isso aqui, ó. Bom, dá para matar essa questão de várias maneiras, né? Mas olha só que louco, ó. Você tem que lembrar que a gente está mexendo com um gráfico de velocidade por tempo. Qual que é a coisa mais importante? Os eixos, né? E aí você pode partir para as propriedades. Ó, vou usar a propriedade da inclinação, que é a tangente, né? Então, ó, inclinação. Bom, inclinação é o eixo y dividido pelo eixo x, tá? Eixo y, variação de velocidade. Eixo x, variação do tempo. Delta v por delta t é o quê? É a aceleração, né? Variação de velocidade por tempo. Quer dizer que a aceleração é o quê? Ela é constante nesse caso, ó. A gente viu aqui, ó. É a aceleração da gravidade. Então, se a tangente, né, que é aquela reta inclinada, é constante, só posso ter uma inclinação. Qual que é a reta que só tem uma inclinação? Ah, professor, a letra A. Olha só. Faz isso, isso e isso, ó. Tem duas inclinações aí. A resposta correta é a letra C. Aqui, ó, só tem uma inclinação. Ela começa com velocidade positiva, vai diminuindo até atingir a velocidade zero. Então, aqui, ó, velocidade igual a zero. Depois, o quê? Retorna, então, ó. Ela vai cair do ponto mais alto. Então, aqui, ó, no V igual a zero, é o ponto mais alto. Tem aceleração no ponto mais alto? Tem sim, não esqueça disso, tá? Então tá aí, questãozinha, letra C. Beleza? Bora para a próxima. Bom, questãozinha agora é o seguinte, ó, de movimento circular também, né? 2005 aqui, ó. Daniel está brincando com um carrinho que corre uma pista composta de dois trechos retilíneos, P e R, e dois trechos em forma de semicírculos, Q e S, como representado na figura. Tá, beleza. O carrinho passa pelo trecho P e Q mantendo sua velocidade constante. Então, ó, trechos P e Q são feitos com velocidades constantes. E em seguida, pelo trecho R e S, ó, R e S aumenta a velocidade. Então, ó, se ele aumenta a velocidade, esse movimento aqui, ó, é um movimento acelerado. Aqui também é acelerado, professor? Também é acelerado, tá bom? Então, com base nessas informações, é correto afirmar que a resultante das forças sobre o carrinho. Então é o seguinte, ó, você tem que lembrar aqui, ó, que sempre que tem um movimento que tem aceleração, quer dizer que existe força resultante, né? Então, ó, porque força resultante é igual a massa vezes aceleração, tem força resultante, tá? E se o movimento for com velocidade constante, professor? Ué, se a velocidade é constante, a sua aceleração vale quanto? Zero. Zero vezes qualquer coisa de massa vai dar zero. Então você vai ter uma força resultante igual a zero. Então é o seguinte, ó. No trecho P, a força resultante é zero. Por quê? Uai, a velocidade lá é constante. No trecho Q, toma cuidado. Nossa, essa aqui é a pegadinha de todas. Essa aqui é master. Pessoal, velocidade constante, né? Força resultante igual a zero, né? Só toma um cuidado. Essa velocidade aqui, ó, ela é constante em módulo. Ela não é constante nem em direção e sentido. Como assim? Olha só. Velocidade é uma coisa que é tangente aqui, ó, à trajetória. A velocidade vai mudando de direção e sentido. Então, nesse momento aqui, ó, a gente vai ter o quê? Uma velocidade que altera. E vai surgir uma força centrípeta, ou seja, aqui, ó, uma força centrípeta que faz o cara fazer curva. Lembrar? Força centrípeta é a força resultante no movimento circular. Tá bom? Todo movimento circular possui a tal da força centrípeta. O que é a força centrípeta?
É a resultante das forças que atuam no movimento circular. Para onde que ela aponta? Para o centro da trajetória. Então, no ponto Q, apesar da velocidade ser constante em módulo, tem aceleração? Tem. Causado por quem? Pela força centrípeta. Tem que lembrar disso aqui, beleza? Então, no Q, a força resultante é diferente de zero. No R, tem força resultante também diferente de zero, já que tem aceleração. E no S também tem força resultante diferente de zero. Primeiro, porque está fazendo movimento com curva, logo tem a força centrípeta, que gera a aceleração centrípeta, e também está aumentando de velocidade, um módulo. Então tem outra aceleração aí, que é a aceleração que a gente chama de aceleração tangencial, tá? Então, ó, nos três trechos, né, no P, no Q e no R, temos força resultante no Q, no R e no S, tá? Diferente de zero. Então, vamos lá, qual que é a respostinha aqui, ó? Então, ó, com base nessas informações, é correto afirmar que a resultante das forças sobre o carrinho é nula no trecho Q? Falsa. É diferente de zero, é não nula. Letra B, é nula no trecho P? Verdadeiro. E não nula no trecho Q? Sim. É a letra B. Vamos ver por que a letra C está errada, ó. É nula nos trechos P e Q? E aposto que muita gente marcou essa. O Juninho marcado demais. Tá bom? Mas tá errado. No trecho Q tem aceleração, tem força resultante. Não é nula em nenhum dos trechos marcados? Não, no trecho P é nula, né? Então tá errado aí. Beleza? Então, questãozinha bonitinha aí da Federal. Questão 14, questão de gráfico. Olha só. 2005. Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Professor, mas é curva aqui. Opa, tome cuidado. O formato do gráfico não tem nada a ver com a trajetória do corpo, tá bom? Vamos lá. Sua posição em função do tempo está representada no gráfico, beleza? Sejam VP, VQ e VR os módulos das velocidades dos carros, respectivamente nos pontos P, Q e R, indicados nesse gráfico. Com base nessas informações, é correto afirmar onde que a velocidade vai ser maior, onde que a velocidade vai ser o quê? Menor. Para resolver essa questão, qualquer coisa é importante. Professor, tô com raiva já de você falar isso, mas é importante. Uai, é importante, velho. É o quê? Os eixos. Eixo de posição por tempo, tá bom? Então, olha só. Coisa mais importante no gráfico. Você vai cansar, velho. Se você tivesse aula comigo presencial, velho, você ia cansar. Você, o professor não aguenta, mas é importante. É o eixo, tá bom? Posição por tempo. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou o quê? Usar a propriedade da inclinação. Tem que lembrar. Inclinação é o que, gente? É a tangente, né, que a gente olha, tá? Se não tá lembrado, pega as questões atrás. Aí, se não me engano, é questão 3. Eu discuti lá bonitinho o que significa inclinação, tá bom? Então, ó, tangente tem a ver com o quê? Variação do eixo Y na variação do eixo X aqui, ó. Tá? Variação, gente. Não esquece disso, tá? Bom, então quer dizer o seguinte, ó, que a tangente, né, ou seja, a inclinação desse gráfico é o quê? Delta Y, que é a variação da posição pela variação do tempo. Ou seja, se eu calcular a inclinação aqui, ó, eu vou achar quem? Velocidade. Tá bom? Tá, professor, mas e daí? Como é que eu faço aqui agora? Cadê a inclinação? Aí que tá. Lembra o que significa tangente na matemática lá, ó? É uma reta que pega a circunferência, cortando ela o quê? Em apenas um ponto, ó. Tipo assim, ó. De trisquela, tá bom? Tangente. Então, você vai desenhar retas tangentes aos pontos P, Q e R. Olha só, no ponto P, a reta tangente está mais ou menos assim, ó. Tá bom? No ponto Q, a reta tangente está mais ou menos assim, ó, na horizontal. E no ponto R, está mais ou menos assim, ó. Beleza. E você lembra que você tem que olhar a inclinação em relação ao que é a horizontal, né? Ó, aqui tem esse ângulo todo aqui, e aqui tem esse ângulozinho, só pequenininho. E no ponto Q? Não tem nem ângulo, né? Está na horizontal. Logo, se a inclinação é a velocidade, olha só, no ponto Q você pode falar o seguinte, ó, que é onde tem menor velocidade, porque tem inclinação. Você pode até atribuir um valor. Quanto que vale a velocidade aqui ó, no ponto Q? Zero, φ. Tá bom? Então é o seguinte, ó. E agora, onde que a velocidade é maior? No P ou no R? Onde está mais inclinado? Onde que está mais inclinado? No P. Então, ó, velocidade no ponto P
é maior que a velocidade no ponto R, que é maior que a velocidade no ponto Q. E no ponto Q você pode até falar que é quanto a velocidade? Zero. Opa, então qual que é a resposta aqui? Vamos ver. Aí colocou invertido aqui, né? Então, ó, VQ é menor que VR, que é menor que VP, né? Só fazer isso também, né? Qual que é a respostinha? Letra VQ menor que E. Letra C. Tá aí. Questãozinha boa. Questãozinha muito semelhante, né? E já caiu no Enem. Na verdade, eu acho que o Enem copiou a Federal, tá? Que essa questão aqui, olha só, 2005, não tinha um Enem, né? Como era nos moldes de hoje, tá? Então, essa questãozinha tem uma muito semelhante lá no Enem, tá? Muito boa. Questãozinha, top. Bora pra próxima. Ó, questãozinha 15, movimento circular, hein? Vamos lá. Tomás, esse Tomás está aparecendo em todas, hein? Tomás está parado sobre a plataforma de brinquedo que gira com velocidade angular constante. Velocidade angular, gente. Então, cuidado. Tá bom? Então, velocidade angular é aquele ômega, né? Que é delta teta por delta t. Lembra disso aqui? Se não lembrar, não preocupa não. A questão não vai precisar muito disso aqui não. Mas é só para a gente, né, comentar aqui. Ele segura um barbante que tem uma pedra presa na outra extremidade, como mostra a figura. Tá. A linha tracejada nessa figura representa a trajetória da pedra vista por cima. Observando essa situação, Júlia e Marina chegaram a estas conclusões. Júlia falou o seguinte, ó, o movimento de Tomás é acelerado. Marina, a componente horizontal da força que o peso faz sobre Tomás aponta para o centro da plataforma. Considerando essas duas conclusões, é correto afirmar que... Então, a gente tem que discutir isso aqui. Bom, primeira coisa. É movimento circular? Sim. Todo movimento circular tem o quê? Força centrípeta. Para onde que aponta a força centrípeta, gente? Centrípeta é para o centro. Por isso que chama força centrípeta. Tá? Não é centrípeda, não é centrífuga, é centrípeta. Aponta para o centro, beleza? Essa força centrípeta, já que é uma força resultante no movimento circular, ela gera o quê? Uma aceleração. Uma aceleração centrípeta, de acordo com a segunda lei de Newton. Todo movimento que tem força resultante também tem aceleração. E a aceleração acompanha a força resultante, também aponta para o centro, beleza? Então o movimento é acelerado? Verdadeiro, tá? Quer dizer que aumenta o módulo da velocidade? Não, mas é uma aceleração que muda a direção e o sentido do vetor velocidade. Tranquilo? Então, a Júlia está certa. E a Marina? Bom, se a gente for olhar aqui, é o seguinte, ó. O Tomás também, né? Deixa eu desenhar aqui. Sou muito bom de desenho, não, mas eu me esforço, tá bom? Qual que é a ideia aqui, ó? O Tomás está aqui girando bonitinho. Se você for olhar aqui as forças que atuam sobre ele, ó, você tem a força peso para baixo, você tem a força normal para cima, só que é o seguinte, ele também está fazendo um movimento que é circular. Também atua sobre ele a força centrípeta. Ah, professor, então tem a força centrípeta à esquerda. Toma cuidado. Força centrípeta, gente, é uma força resultante. É alguém que faz o papel dela. Nesse caso aqui, ó, ele está segurando com os pés, não é? É a força de atrito que aponta para o centro. Os pés dele. Se não tiver atrito, ele sai deslizando. Ele vai por inércia em linha reta, tá bom? Então, ó, a força de atrito é o que faz o papel da força centrípeta, que aponta para onde? Para o centro, porque a força centrípeta aponta para o centro sempre. Então, a Marina está correta? Sim, olha só, a componente horizontal da força do piso, que é quem? A força de atrito, sobre Tomás aponta para o centro da plataforma. Verdadeiro. Tá aí. As duas estão corretas. Gente, mulher é sempre certa. Não tem como mulher errar, não. Tá bom? Mulher é bicho esperto demais. Ó. Vamos lá. Seguinte, ó, boa questão. Vamos lá agora para a questão 16, hein? 2006. Ah, foi o ano que, ó. Ih, ai, ai, meu Deus, vou revelar a minha idade aqui agora. Foi o ano que eu vi vestibular da UFMG. Eram 15 questões de física. O pai acertou 14. Errei uma, velho. Nossa, fiquei da vida. Fiquei puto mesmo. Eu falo palavrão mesmo. Nossa, mas foi uma coisa que o professor não me ensinou, velho, mas eu tenho esse professor no coração até hoje. Foi ele que me fez virar professor, velho. Foi por ele que eu, assim, minha inspiração, né? Mas vamos lá, né? Eu tô emocionado aqui agora, lembrei dele, velho. Mas vamos lá. Clarissa chuta em sequência 3 bolas.
P, Q e R, cujas trajetórias estão representadas na figura, tá? Professor, é mesma bola, bola diferente? Tanto faz, tá? Bom, sejam TP, TQ e TR os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante que atinge o solo, tá? Considerando as informações, ele quer comparar os tempos de voo, no caso, tá bom? De subida e descida. Bom, vamos lembrar só um negócio aqui, ó, seguinte. Quando a gente está mexendo aqui, ó, com lançamento oblíquo, que é o tópico da questão, a gente tem dois movimentos que acontecem um independente do outro. Lembra lá, ó? São movimentos que são o quê? Independentes, porque são perpendiculares. Você tem um movimento que acontece na vertical e outro na horizontal. O tempo de voo de uma bola depende do movimento na vertical apenas, tá? Lembra disso. Tá? Um não influencia no outro. Quer dizer o seguinte, ó, vamos supor aqui, ó, no caso. Vamos supor que você jogou uma bolinha, coraçãozinho não, é bolinha, para cima com 30 metros por segundo. Essa bolinha vai sofrer o quê? Uma aceleração da gravidade contrária, né, no caso que é apontado para baixo, de 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Que a cada segundo que passa, né, passa um segundo, ele vai perder 10 de velocidade. Então ele vai para quanto? Vai para 20. Depois, professor, vai para quanto? Vai para 10. Que vai perder de 10 em 10. E depois, vai para 0. Até atingir o ponto mais alto. Só que agora tem que voltar, né? Aí passa um segundo, aí agora ele vai ganhar 10. Passa mais um segundo, mais 10, vai para 20. Mais um segundo, mais 10, vai para 30. Opa, voltou para o mesmo ponto? Voltou. E demorou quanto tempo para subir, gente? Vai, mais um segundo, mais um segundo. 3 segundos no total, né? E para descer, para chegar até um mesmo ponto? Um segundo e um segundo. Ou seja, 3 para subir e 3 para descer? Ah, então o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Isso é uma boa informação para resolver essa questão, tá? Então, ó, lembra disso aqui, tá? Vou colocar do ladinho aqui, ó. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Claro. Sim, professor. Gente, sempre se for o quê? Na mesma altura. Se a bola continuasse caindo aqui, aí não, né? Tá bom? Mas se for no mesmo nível, é o mesmo tempo, tá? Tá, por que você está falando disso? Porque eu vou pegar a partir seguinte, ó, do ponto mais alto. E a partir do ponto mais alto, a gente pode calcular o tempo de queda, usando essa equaçãozinha aqui, ó. H igual a G vezes T ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, para você calcular a altura aqui, ó, que vai demorar e tudo mais, né? A gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Mas a gente não tem o tempo, a gente quer calcular o tempo. Só que olha só. A gente tem as alturas, né? Uai, cadê? Fih, qualitativa. Essa altura aqui é maior de todas, né? A da bolinha aqui. E olha essa altura aqui, ó, da P e da R. São iguais. E olha essa equaçãozinha. Ela fala o seguinte, ó. Se as bolinhas tiverem a mesma altura, que aconteceu aqui, ó, né? Que elas estão caindo aqui do ponto mais baixo, né? Tem a mesma gravidade, quem que falta ser igual? O tempo. E se o tempo de queda delas são iguais, o tempo de subida também são iguais. Então o tempo de voo da P e da R são o quê? Iguais. Ó, que louco, velho. Pô, isso aqui é muito doido, velho. Isso aqui não. Você tem que dar um likezinho agora aí, velho. O tempo do P igual ao tempo do R? Caraca, a gente deduziu isso aqui, olha só. Simplesmente, sem fazer muitas contas, né? A gente fez só essa continha aqui, que ela é básica, deduzível aqui, né? Você é só lembrar o que significa aceleração. Então, o tempo do Q igual ao tempo do R? Perfeito. Só que olha só aqui também, ó. O que a equaçãozinha fala, né? Deixa eu apagar aqui de novo, porque ficou feio aqui. Ela fala o seguinte, ó. H igual a GT2 sobre 2, né? Então, ó. H... Meu H é meio estranho, né, gente? Assim, ó. H igual a GT2 sobre 2. E ela fala o seguinte, ó. A gravidade é igual para os dois, para todo mundo aí? Só que aquele que alcançar uma altura maior precisa de um tempo maior também, que são proporcionais aqui, ó, né? Um é proporcional ao quadrado do outro, né? Mas enquanto a altura aumentar, o tempo de voo o quê? Aumenta também. Quer dizer que o tempo do Q é o maior de todos. Então pronto, acabou, filho, ó. A bola Q demora mais tempo no ar e a P e a R o quê? Ao mesmo tempo, já que alcançaram o quê? A mesma altura. Nó, isso aqui, velho. Essa é foda, essa questão aqui, não, quando eu resolvi ela no dia, eu falei, caraca, eu sabia resolver, filho. Essa é foda, eu sou foda. Não, top demais. Tá bom? Questãozinha? Top. Questãozinha 16 aqui, ó. Beleza? Bora pra próxima aqui. Ah, essa questãozinha aqui também, fi. Ela é top, hein? Seguinte, ó. Dois barcos, 1 e 2, movem-se em um lago
com velocidades constantes, né, de mesmo módulo como representado na figura. Tá. Em relação à água, a direção de movimento do barco 1 é perpendicular ao barco 2 e as linhas tracejadas indicam o sentido de deslocamento. Então, é como se esse barco aqui, ó, o barco 1, tivesse velocidade apontando para cima e o barco 2 apontando com a velocidade aqui, ó, no que aqui, né? Tipo assim, vou colocar aqui, ó, né, para não confundir, para a esquerda. E elas são iguais em módulo, tá bom? Tá. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a velocidade do barco 2, medida por uma pessoa do barco 1, é mais representada pelo vetor? Então é o seguinte, ó, uma questão de referencial, gente. Que loucura, olha. Seguinte, quando ele está falando assim, ó, qual que é a velocidade do barco 2 em relação ao barco 1? Basicamente é essa a pergunta, tá? Qual que é o vetor que representa isso melhor? Aí eu vou dar uma relembradinha aqui, ó, como é que a gente calcula a velocidade relativa, tá? Olha só a ideia. Vou colocar aqui, ó, duas bolinhas. Ah, vou desenhar carrinho, não, que todo mundo usou meu carrinho, velho. Colocar bolinha, que bolinha não tem como zoar, né, velho? Meu Deus. Ó, chama aqui de bolinha A, bolinha B, tá bom? Aí é o seguinte, ó, vamos supor que a velocidade da bolinha A é de 30 km por hora. E a velocidade da bolinha B é de 70 km por hora. Aí o cara pergunta assim para você, ó, qual que é a velocidade da bolinha A em relação à bolinha B? Bom, você pode fazer aquele negócio que você decorou, né? Ah, um menos o outro, tudo mais, só que você pode pensar o seguinte também. Quando você pergunta assim, ó, qual que é a velocidade do A em relação ao B, você está falando o seguinte, ó, que o referencial é a bolinha B, não é? E toda vez que você tem uma coisa que é o referencial, qual que é a coisa legal de se fazer? É deixar ela parada. Mas ela tem 70 de velocidade, como é que eu deixo ela parada? Não, mágica? Não, é simplesmente uma questão de, assim, de lógica de matemática. Olha só. Se ela tem 70 de velocidade para a direita, para ela ficar parada, o que tem que acontecer com ela? Ganhar quanto de velocidade? 70, só que o quê? Para a esquerda. Ué, mágica, você pode fazer isso? Pode. Só que, olha só, essas velocidades aqui, ó, é como se elas se anulassem, aí ela ficaria parada. Só que tudo que você faz para a bolinha B, você também tem que fazer para onde? Para a bolinha A, para todo mundo. Então a bolinha A vai ganhar 70 de velocidade para onde? Para a esquerda. Aí se você fizer aqui ó, a geometria, a matemática, né? 70 para a esquerda com 30 para a direita, vai dar quanto? Menos 40. Então essa seria a velocidade da bolinha A em relação ao B. Quer dizer o seguinte, ó, que a bolinha A se afasta da bolinha B com 40 de velocidade para a esquerda, enquanto que a bolinha B ficaria parada. Então essa que é a ideia que a gente vai usar aqui para resolver, tá bom? Vou usar aqui ó, a soma de vetores, deixar o referencial parado, tá? Então o que ele perguntou? Ó, qual que é o vetor que representa a velocidade do barquinho B em relação ao barquinho A? O barquinho A é o quê? Não é o referencial, gente? Então, ó, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma velocidade para ele para baixo de mesmo módulo, para cancelar, que aí ele vai ficar o quê? Parado, ele é o referencial. Só que se você fez isso para o barquinho A, barquinho 1 no caso, tem que fazer para o barquinho 2 também. Então você vai dar o quê? Velocidade para baixo também. Então é como se o barquinho 2 tivesse o quê? Duas velocidades. E agora você vai fazer o quê? A soma vetorial dos dois, que tem duas velocidades. Então você vai somar aqui, ó. Regra do paralelogramo. Vai dar o quê? Uma velocidade na diagonal. Então, qual que é o vetor que representa a velocidade do barquinho 2 em relação ao barquinho 1? É o vetor R. Pronto. Top, né? Essa questão é legal, velho. Essa questão é top. Gostei dela aqui. Tá? Boa. Vamos embora para a próxima aqui, ó. Questãozinha 18. Calma aí, deixa eu ver só quantos que voltam aqui, gente. 18, 19, 20, 21, nossa, 22, 23. Acho que acabou. Vamos fazer as 23 aqui, tá? Seguinte, ó, voltando aqui. 18, faltam 5. Aguenta, aguenta. Lembra, é só a vaga, velho. É só a vaga lá na medicina. Mentira, qualquer curso, né, gente? Lógico, né? A gente fala medicina porque galerinha da medicina assim, é mais sangue no olho às vezes, né? Mas todo mundo é sangue no olho. Bom, vamos lá. Questãozinha de 2018. 2018 não. 2009. Questãozinha 18. Numa corrida, Rubens Barrichello segue atrás de Felipe Massa em um trecho da pista reto e plano.
Inicialmente, os dois carros movem-se com velocidade constantes. Então, inicialmente, eles estão com velocidade constante. De mesmo modo, direção e sentido. Pessoal, parece terceira lei de Newton, né? Mas nem não, hein? Tá? É só velocidade. E lei de Newton, o sentido é o oposto da força, né? Mas deixa pra lá. No instante T1, Felipe Massa aumenta a velocidade de seu carro com aceleração constante. E no instante T2, Barrichello também aumenta a velocidade do seu carro com a mesma aceleração. Considerando essas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o modo da velocidade relativa entre os dois veículos. Vai, gente. Seguinte, ó. Primeira coisa, eu sei que você está cansado, mas eu não tô não. E você vai responder para mim mentalmente aí. Ou você vai falar alto também. Qual que é a coisa mais importante no gráfico? E se você falar outra coisa que eu vou te dar, nossa senhora, é o quê? Os eixos, tá? Então, cuidado, beleza? Bom, seguinte, se eles têm a mesma velocidade constante e iguais um em relação ao outro, o que acontece? É como se eles tivessem parado um em relação ao outro, né não? Colocar assim, ó, é A e B, né? O Massa e o B aqui, ó. B. O Massa e o Barrichello, né? Tá aqui, B. Como eles têm a mesma velocidade, gente, eles andam o mesmo tanto de distância um em relação ao outro. Então, é como se eles não variassem a posição um em relação ao outro. Quer dizer o quê? Que eles estão parados um em relação ao outro. Então, ó, é como se a velocidade seria zero, né, no caso. Então, ó, só pode ser o quê? Letra A, letra B e letra... Não, todo mundo aqui, né, no caso. Tá, beleza. Bom, só que aí depois o Massa, vamos falar que o Massa é o B aqui, né? Sei lá. Esse é o Massa. Felipe Massa. Letra maiúscula aqui, gente. Esses jovens de hoje em dia que escrevem nomes próprios com letra minúscula, dá raiva, hein? Vamos lá. Desabafo. Uma sessão de desabafo aqui, né? Mas olha só. Então tá, então eles estão com velocidade seguinte, iguais um em relação ao outro, é como se um tivesse parado em relação ao outro. Por isso que a velocidade tem que ser zero aqui no gráfico, que é um gráfico de velocidade relativa. Então, toma cuidado. Depois o Rubinho vai lá e... O Rubinho, não é o Massa que acelera, né? Constantemente. Então ele vai o quê? Ganhar mais velocidade. Então ele vai ter uma velocidade em relação ao Rubinho maior. Bom, pessoal, pode ser a letra C e a letra D? Jamais na vida. Por quê? Olha só. Isso aqui está mostrando que o tempo está contínuo aqui, ó. Parado. Pode o tempo parar no tempo, gente? O tempo parar o tempo, né? Não existe isso aqui, tá? Então, ó. Não pode nem ser letra D, nem letra C. Só pode ser letra A ou letra B, então, né? Exatamente. Só que olha só, no trecho 2, o Rubinho depois, né, acelera junto. E ele vai o quê? Acelerar constantemente. Até o quê? Os dois começarem a ter a mesma velocidade igualmente, tá? Então a resposta aqui, ó, é letra A. Beleza? Questãozinha legalzinha, boa, da gente lembrar aqui alguns conceitozinhos, né? Mas boa também que um gráfico, né? Bora para a próxima. Questãozinha de 2010, ó. Aqui, vocês já eram nascidos, né? Não é possível. O pessoal que tava vendo aí, deixa eu ver. 2010, não, 16 anos. Caraca, velho, esse pessoal nasceu em 2009, 2010. Nossa senhora, tô ficando velho. Meu Deus. Vamos lá. Ângela e Tânia, inicialmente juntas, iniciam juntas um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Neste gráfico está registrado a distância que cada uma delas percorre em função da Tânia. Ó, em função do tempo, meu Deus, da Tânia. É de noite, né, gente? 22h39, de acordo com o horário de Brasília, né? E a gente aqui, ó, quinta-feira, tem que trabalhar sexta-feira de manhã, filho. O cérebro começa a falhar, tá? Mas vamos lá. Qual que é a coisa mais importante no... Filho, se você responder, velho... Oh, sério, não faz raiva, não. É os eixos, né? É os eixos, tá? Mas olha só, essa questãozinha que dá pra explorar mais coisas. Poder perguntar assim pra você, ó. Quem tem maior velocidade? E você já sabe o seguinte, ó, opa, gráfico de distância por tempo, né? Tangente, ó, inclinação de θ é o quê? O eixo y, que é a variação da distância, né? Ou seja, distância por tempo. Distância por tempo é velocidade, filho. Ah, então quem tiver maior inclinação é a Tânia, no caso, né? Tem maior velocidade. Olha só. Importantíssimo, né? Saber disso aqui, ó. Nossa senhora. O gráfico é bonito, né, gente? O gráfico é top demais. Eu podia querer só gráfico na vida. Tem gente que não odeia gráfico, mas vamos lá. Ó. Seguinte, tá.
Então tem aqui o gráfico da Ângela, da Tânia, bonitinho, não sei o quê. Após 30 minutos do início do percurso, né? Tânia avisa a Ângela, ó, que por telefone que acaba de passar pela igreja. Com base nessas informações são feitas duas observações. Então vamos lá, 30 minutos. Vamos achar o 30 minutos aqui, ó. E é a Tânia, né? Então, ó, quando tá no 30 minutos, ó, a Tânia tá aqui, ó. No qual quilômetro, hein? No quilômetro, vamos ver aqui, ó. 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no quilômetro 12, né? Cada marcaçãozinha aqui, ó, do quadradinho vale 1. Então tá no quilômetro 12, beleza? Tá. Enquanto que a Ângela estaria em qual, então, hein, gente? Vamos ver aqui, ó. No quilômetro 9. Então tá. Enquanto, ó, no 30 minutos, enquanto a Tânia tá lá na igreja, né, no quilômetro 12, a Ângela tá no quilômetro 9, tá bom? Não sei se vai ser importante não, mas vamos lá. Vamos lá. Com base nessas informações são feitas duas observações. Ângela passa para a igreja 10 minutos após Tânia. Então, ó, Ângela. Vamos ver se é verdade aqui, né? Não sei. Então, ó, qual que é o instante de tempo que Ângela vai estar no quilômetro 12? Aí você vai marcar aqui, ó. Que é no instante de tempo 40, ou seja, 10 minutos depois que a Tânia passou pela igreja. Então, verdadeiro. Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 quilômetros à sua frente? Vamos ver. É isso mesmo? Não sei. Ó, quando ela está aqui no instante 40, ó, a Tânia está aqui, né? Ó, aí a Ângela está aqui no quilômetro 12 e a Tânia, ó. 16. Verdadeiro também. Ou seja, 4 quilômetros a mais, né? Então, eu falo, mulher é foda, filho. Mulher é inteligente demais. A gente que é burro pra caramba, os homens. Qual é a resposta aqui? As duas, né? Ambas estão corretas. Beleza. Ah, aí, ó. Questãozinha tranquila, né, gente? 19, ó. Boa. Vamos lá. Questãozinha 20, essa aqui, filho. Muita gente errou. Essa aqui é top. Vamos lá. Um balão está subindo com velocidade constante de 5 metros por segundo. Desenhar balão, né? Aí, como é que desenha balão, gente? Meu Deus. É assim, né? Tá bom. Então, ele está subindo com velocidade constante de 5 meters per second. Tá? Em um dado instante, ele solta-se um saco de areia que se encontrava preso à lateral. Tá? Desenhar aqui o negócio aqui. Tá. Para um observador na Terra, a partir desse instante e até o saco de areia chegar ao chão, o movimento dele, desprezando a resistência do ar, será? Aí, galera, chega assim, ó. Uai, se o balão soltar aqui, né, a areia, o saco de areia vai começar a cair. Não é assim que funciona. Porque você tem que lembrar da primeira lei de Master. Master? Esse homem aqui, gente. Lindo, maravilhoso. Newton. Meu Deus, esse cara não me larga, professor. Não te larga. Mas ele é foda, velho. Pô, esse cara aqui era cabuloso, velho. Com 22 anos, cara. Gravitação universal toda desenvolvida. É pra poucos. Pra poucos. Tá? Mas olha só. O que acontece aqui, então? O que a primeira lei de Newton fala, né, gente? É o princípio da inércia. Lembra o que é inércia? A tendência que os corpos têm de permanecer no seu estado atual. Se você está parado, qual que é a sua tendência? Continuar parado. Se você está em movimento, continuar em movimento. O saco aqui, ó, de areia não está em movimento junto com o balão, porque está preso no balão, hein? Sim, então ele tem 5 metros por segundo de velocidade aqui, ó, para cima. Quando ele se desprender, ele continua com essa velocidade instantaneamente, só que aí depois o quê? Atua a aceleração da gravidade. Então, ó, no primeiro momento, ele vai subir com a aceleração para baixo, velocidade para cima. Uai, se a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo, no primeiro instante você tem o que? Movimento retardado, movimento desacelerado, né? Que era antigamente falado, movimento retardado. Aí ele vai o quê? Chegar no ponto mais alto. Chega no ponto mais alto, onde a velocidade é zero e a aceleração é diferente de zero,
ele começa a cair. Aí, no segundo momento, depois de atingir o ponto mais alto, aí o movimento é o quê? O movimento é acelerado, porque vai ter a velocidade para baixo e a aceleração para baixo também. Então, ó, ele tem dois movimentos acontecendo aí, ó. Acelerado. Beleza? Então, ó, por que muita gente errou? Considerou que o saco de areia já começava a cair. Não é isso que acontece. Ele sobe um pouquinho depois que ele desce, tá bom? Então vamos lá. Desprezando a resistência do ar, será o movimento do barquinho, né? O movimento dele aqui, ó. Do barquinho, não, do saco de areia. Apenas uniforme? Não é uniforme nem para Reza Brava, né? Apenas uniformemente acelerado, com aceleração menor que a da gravidade? Não. A aceleração é igual da gravidade, só que também não é só acelerado, não. Inicialmente uniforme e depois uniformemente acelerado? Inicialmente é o quê? Uniformemente retardado e depois uniformemente o quê? Acelerado. Respostinha, letra D de Douglinhas. Na dúvida, D de Douglinhas. Confia. Tá bom? Não, confia não, meu Deus. Não faça a questão, por favor, tá? Mas eu marcaria D de Douglinhas sempre. Tá bom? Bora para a próxima questão aqui, ó. 2007. Acho que aqui vocês não eram nascidos, não, hein? Pessoal que tá assistindo aí, deixa eu ver. Meu Deus. Tô entrando na federal. Mentira, tá no segundo semestre. Terceiro. Uma caminhonete move-se com aceleração constante ao longo de uma estrada reta e plana, como representado na figura. Tá bom? A seta indica o sentido da velocidade e o da aceleração da caminhonete. Tá? Então, ó, da velocidade e da aceleração, tá? Então, cuidado. Ao passar pelo ponto P indicado pela figura, um passageiro na carroceria do veículo lança uma bola para cima, verticalmente em relação a ele. Tá bom? Despreza a resistência do ar. Então, grifar esse negócio aqui que é bom, né? Aqui. Bom, considere que nas alternativas a seguir, a caminhonete está representada em dois instantes consecutivos. Assinale a alternativa em que melhor representa a trajetória da bola vista por uma pessoa parada no acostamento da estrada. Seguinte, ó, olha só. Quando você lança uma bolinha aqui, o que acontece, né? A bolinha inicialmente tem qual velocidade, gente? A mesma velocidade de quem? Do carro, né? V e V. Só que quando ele lançou para cima, o que aconteceu? A bolinha não tem por que ganhar velocidade que mais para a direita, né? Ela ganha velocidade para cima para subir e descer. Mas para a direita, ela fica constante. Por quê? Não tem motivo para ela ganhar velocidade, nem motivo para perder. Então ela fica com velocidade constante na horizontal. Já o carro não. Ele tem aceleração e velocidade. Ele aumenta de velocidade. Então ele ultrapassa a bolinha. Tá bom? Então, qual que é a resposta aqui nesse caso? Ó? É a letra B. Olha só, o carrinho aqui, ó, ele ganha mais velocidade, enquanto que a bolinha não é que ela fica para trás. Ela não ganha tanta velocidade quanto o carro, né? Porque ela fica com velocidade constante. Então ela o quê? Cai atrás do carro. Tá bom? Resposta letra B, de bolinha. Tá bom? Boa questãozinha, né? Facinha no caso, né? Vamos para 22. Essa 22 é top, hein? Ó. Vamos lá. Um ventilador acaba de ser desligado e está parando vagarosamente. Então, ó, informações importantes. Acaba de ser desligado e está parando vagarosamente, girando no sentido horário. A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador do ponto P são. Essa questãozinha aqui muita gente errou, porque esquece que é o seguinte, existem duas acelerações, tá bom? Quais duas acelerações? Existe a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial. O que ela faz, professor? Ela altera o módulo. Módulo de quem, gente? Módulo da velocidade de V. Como assim? É aquele negócio quando você tem um movimento acelerado ou retardado. Olha só. Por que ela é chamada de tangencial? Porque ela está paralela aqui, ó, à velocidade. Imagina que ó, tem um bloquinho de velocidade para a direita e aceleração também para a direita. Nesse caso, a aceleração meio que está contribuindo para aumentar a velocidade, né? Então o movimento seria acelerado. Se a aceleração estivesse para trás, aí seria um movimento o quê? Retardado, tá bom? Aí olha só. E a outra aceleração que existe aqui, ó. Aceleração
centrípeta. Quando que ocorre essa aceleração centrípeta, gente? Quando você tem um movimento curvilíneo, tá bom? Fazendo curva, tá? Que aí a aceleração aqui, ó, ela vai apontar para onde, né? Imagina que tem aqui, ó, um pontinho aqui, ó, sempre para o centro, tá bom? Independente do sentido do movimento dele, a aceleração centrípeta aponta para o centro. Então vamos lá, olha só. O que acontece aqui, ó? Quando o ventilador está sendo desligado, né, ele está perdendo velocidade. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é representar o vetor velocidade no ponto P, que é o que? Tangente à trajetória. Tá aqui, ó, V. Enquanto que agora é o seguinte, ó, você tem uma aceleração. Qual aceleração? Ah, professor, tem a aceleração tangencial. Por que tem a tangencial, gente? Porque está perdendo velocidade. É uma aceleração contrária à velocidade. E você também está fazendo circunferência, né? uma trajetória curvilínea. Então você também tem qual outra aceleração? A aceleração centrípeta. Então pronto, você tem duas acelerações. Uai, qual que ele perguntou? A direção e sentido da aceleração. Quando ele não especifica, ele está perguntando qual a aceleração? A resultante. E para onde que aponta a aceleração resultante, gente? Regra do paralelogramo aqui, ó. Aqui, ó. Aceleração R resultante. Qual que é a letrinha que melhor representa isso? Então, ó. Tchum, tchum. Aqui, letra D. De Douglinhas, de novo, ó. Ah, eu falo, gente. Letra D de Douglinhas na dúvida, hein? Vai dar bom. Tá bom? Questãozinha, então, ó. O FMG, feita. Bora para a última aqui, ó. Seguinte. Questãozinha de movimento circular. A gente tem que lembrar umas coisinhas aqui, tá bom? Ó, a figura mostra três engrenagens 1, 2 e 3, fixas pelos seus centros e de raios R1, 2 e 3, respectivamente. Aí ele fala aqui, ó, que a relação entre os raios 1 e 3 são iguais. Ó, a raio 1 e 3 são iguais. E o R2 é o maior de todos. Né? Claramente aqui na figura a gente consegue perceber isso. Boa. A engrenagem da esquerda gira no sentido horário. Tá aqui, ó, bonitinho. E com período T1. Tá bom. Sendo T2 e T3 os períodos de E2 e E3, respectivamente, pode-se afirmar que as engrenagens vão girar de maneira tal que... Primeira coisa, ó, eu vou falar do sentido e dos períodos também, tá? Bom, se a engrenagem 1 gira nesse sentido, a outra engrenagem E2 aqui, ó, tem que girar em qual sentido, gente? Anti-horário, né? E aí, quando faz aqui, ó, chega aqui, bonitinho, gira assim, ó. Aí essa outra engrenagem, que é no sentido horário. Tá bom? Então, ó, essa daqui é horário, essa aqui é anti-horário, a H, tá? E a 3 aqui, ó, é horário também, beleza? Boa. Aí é o seguinte, ó, e os períodos? Aí, qual que é a grande sacada aqui nessa questão? É você lembrar aqui, ó, que essas engrenagens têm a mesma velocidade linear, tá bom? Quando a gente tem esse tipo de organização aqui, ó, de engrenagens, polias e tudo mais, elas têm a mesma velocidade linear, tá bom? Quer dizer o seguinte, ó, se elas têm a mesma velocidade linear, a gente pode achar uma relação aqui, ó, entre as frequências, olha só, ou os períodos também, né? Que velocidade linear, a gente calcula assim, ó, 2πr sobre o período. Ou, né, vou deixar outro jeito aqui também, né? 2πr vezes f. Lembrando que período é o tempo para dar uma volta, né? E f é a frequência, o número de voltas realizadas por tempo, tá bom? Bom, seguinte, olha só, se eu comparar aqui, ó, a engrenagem 1 e 3, o que acontece? Elas têm o mesmo raio. E elas têm o quê? A mesma velocidade. Todo mundo tem a mesma velocidade aqui, tá bom? Logo, quem faltou ser igual? O 2π, que é igual para todo mundo, e quem também? O período. Então é o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui. Você pode falar que os períodos de 1 e 3 são iguais. E comparado aqui, ó, com o período 2, né? Vamos lá, comparar o 1 com o 2, então, aqui, ó. Vou usar essa equaçãozinha de novo aqui, tá? Bom, você tem que pensar o seguinte, ó. Já que assim a minha velocidade, né? Quem demora mais para dar uma volta? Cara, é pela pequenininha ou pela grandona? Você pode olhar pela equaçãozinha, mas eu acho que assim, pelo visual, né? É até fácil de deduzir isso aqui. Olha só. O 2π é igual para todo mundo, a velocidade é igual também. Só que olha só, raio e período são grandezas diretamente proporcionais, tá?
Olha, passa o período para lá, vai ficar o quê? Período multiplicando, né? Se você aumentar o raio, aumenta o período também. Mas olha aqui, ó. Então, se quem tiver maior raio, tem o quê? Maior período. Demora mais tempo para dar uma volta, né? Então, quem tem maior período é o 2. Então, ó, período 2 é maior que o período 1, que é igual ao período 3. Pronto. Vamos ver qual que é aqui a alternativa, então. Ó. Letra A, né? Os períodos são tudo igual? Não, tudo falso aqui, né? Período 1 igual ao período 2, beleza. Que é menor que o período... Ó, período 1 igual ao 3, desculpa. Que é menor que o período 2. Verdadeiro, né? E é 3 girando no sentido contrário. A é 1? Não, mesmo sentido, né? Aqui tá errado a C, né? E a D, ó. T1 igual a T3? Sim, que é menor que T2? Verdadeiro. E é 3 girando no mesmo sentido que é 1? Verdadeiro. Letra D, na dúvida, D de Douglinhas, tá bom? Bom, gente, tá aí, tá? Ó, falta a parte de leis de Newton e também a parte de hidrostática. Mas é o seguinte, ó. Eu vou fazer se esse vídeo tiver curtida. Nossa, quantas curtidas? Véi, sei lá. Não tem quase ninguém assistindo meu canal. Meu canal tá mais parado que tartaruga. Ah, dá uns 10 likes aí, eu faço, hein? Ou então comenta. Alguém comentar aí, ó, no vídeo, no finalzinho aí, ó, comentou. Pessoal, faz a segunda parte e a terceira parte. Eu faço. Só comentar. Um comentário eu já tô fazendo, hein? E aí eu vou resolver bonitinho pra vocês, tá? Mas que agora já ficou um pouquinho tarde pra mim. Mas tá aí, tá bom? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Deixa o seu likezinho, vai me ajudar, tá? Que a partir de agora eu vou começar a gravar vídeos, áudio, disponibilizar materiais de graça, tá? Dicas de estudo. Ano que vem promete, hein? Tá bom? Eu vou estudar para medicina. Deixando aqui, ó, projeto que eu vou, assim, quero realizar, hein? Montar um grupo de estudos para medicina, tá? Medicina, assim, a gente fala medicina, mas 800 mais no Enem, tá bom? Quem quiser estudar junto comigo, ó, vou montar esse projetinho aí, beleza? E é só me seguir, tá? Mas, ó, deixa o like, deixa comentários, me segue, né? Curte, inscreve, sei lá o que tem que fazer, manda pix também que a gente aceita, beleza? Mas tamo aí junto, beleza? Quer a apostila? Só mandar mensagem lá no @Física Douglas. Mandou lá, mandei para você também, me curtiu lá, curtiu você também, me seguiu lá, segui lá você também, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Falou!